Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar sem travas e com muito afeto. Oi, filha! Olá! Então, vamos lá. Muito se fala, né, das crianças que perdem o controle, de adultos que perdem o controle, que ficam nervosos e tudo mais. E esse final de semana, né, eu estava observando as crianças brincando. E o pequeno, né, o do meio, na verdade, o Gerard, ele é bem enérgico, assim, né, ele resolve as coisas dele na mordida, no tapa, né, ele vai pra cima. E como eu estava observando eles brincar, até porque eles prenderam o irmãozinho, o caçula, dentro do sofá, eu até comentei isso no episódio anterior. E aí eu estava ali observando para ver se estava tudo sob controle, para ninguém se machucar, né, e eu vi vários episódios de raiva, assim, da fada do Gerard. São situações onde o irmão pegou uma almofada, ele queria a almofada, o irmão mais velho, né, pegou a almofada e queria aquela almofada, e ele não quis entregar a almofada, e ele parte pra cima na porrada, e vai mordendo, e vai do jeito que ele conseguia, ele sai atrás. E aí eu intervia, e falava, calma, você tá nervoso, não pode ficar nervoso, pra tentar trazer pra consciência da criança o autocontrole dela. Chegou um determinado momento que eu precisei fazer aquilo tantas vezes, que eu comecei a me questionar, será que isso aqui tá funcionando? Será que isso daqui é a forma correta de fazer com que a criança identifique nela mesma o sentimento de raiva, sentimento de frustração? Assim, eu falava, tá? Eu falava pra ele, você só ficou com raiva, não fica com raiva, e aí, mas de alguma forma, assim, eu começava nessa linha, mas de repente eu já estava negociando com eles, assim, no sentido de, perguntava pro mais velho, por que você pegou isso dele? Por que você tomou dele? Não sei o quê, tipo, e aí eu me via ali e falava, não, eu tô fazendo errado. Eu não sei direito o que é, o porquê que eu estava fazendo errado, é só uma intuição, tá? E aí eu falei assim, putz, eu vou guardar isso para levar para um podcast pra gente conversar a respeito. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu intervia, trazia a criança para a presença do sentimento que ela estava tendo, só que de repente eu já estava ali no meio dos dois, já negociando, por que você pegou? Eu tava com seu irmão, você não pode pegar. E não era isso que eu tinha que fazer, sabe? Mas eu também não sei direito o que é que tinha que ser feito. Entendeu a pergunta? Tá confuso demais. Acho que entendi. Vamos lá. Você tava as crianças. Você falou que comentou das crianças prendendo o bebê no sofá no último episódio. Não comentou. Você comentou isso comigo no particular, mas a gente não gravou outro Jura? episódio. Então eu vou comentar. Do podcast. Então nossa, pra mim tinha sido no episódio. Então, Não, você me contou mesmo isso. Você veio me falar que as crianças estavam prendendo o bebê dentro do sofá, mas a gente não estava gravando, não. Então, assim, existe na casa do meu irmão, lá da minha cunhada, eles têm um jogo de sofá, que quando eles vão receber pessoas na casa e tudo mais, eles levam para a área externa. Como eles têm cachorro na área externa, são aqueles cachorros grandões, né? E os cachorros roem tudo, come tudo, estraga tudo, esses sofás ficam do lado de dentro, fica num canto da sala lá. Ela montou um ambiente assim, e esse sofá fica ali naquele canto da sala. Só que eles são sofás extremamente leves, e eles são sofás impermeáveis, então você pode molhar, não tem problema. Na verdade, eles poderiam ficar na chuva, inclusive, mas é por conta dos cachorros mesmo que eles não ficam lá. Sim, e são leves o E suficiente são para as crianças leves. conseguirem Sim, arrastar, virar de tirar ponta do cabeça lugar. sozinhos. Isso, são bem leves. E aí as crianças brincam, eles tiram essas almofadas do sofá, os assentos do sofá. Tem um que é bem grandão, assim, que cabe 5 pessoas, né? Então eles tiram aquele assento, colocam a colchonete, né, do assento assim no chão. E aí eles colocam o sofá de um lado e o sofá do outro. O sofá menor, é um grande e 2 poltronas. O sofá menor, que são as 2 poltronas, eles viram o sofá na lateral, assim, de forma que o encosto do sofá, onde você põe o braço, assim, do sofá, ele sai daquela posição e ele vai ficar de cabeça para baixo, assim, então o sofá fica extremamente alto, vira uma caixa, na verdade, né? Fica uma caixa alta. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,70 m, as crianças devem ter o quê? 1 metro. E eles, em cima desse sofá, eles ficam mais altos do que eu. Então, eles ficam ali próximo de 1,80 m, 1,90 m. E eles só. Aí o outro sofá fica atrás, que eles apoiam um sofá no outro e eles escalam esse sofá. Só que o pequenininho que tá começando a andar,
ele vê os irmãos fazendo isso, então os irmãos escalam esse sofá que eles deixam bem alto e se jogam e pulam nesses colchonetes do chão. Normalmente só quem deixa eles fazerem isso sou eu, tanto a babá quanto a mãe não deixam eles fazerem isso, porque eles fazem uma bagunça enorme, vira a casa de ponta cabeça, assim, a sala fica tudo revirado, né? Mas tudo bem, eu deixo eles brincarem. E o menorzinho quer ficar junto com os irmãos, é óbvio, né? E aí ele se aproxima. E nessa que ele se aproximou, ele viu que o sofá virou de ponta cabeça. E quando eles viram o sofá de ponta cabeça, onde fica o encosto, tem uma grade, que nem grade de cama, só que não é feita de madeira, é feita tipo de um material meio de nylon, assim, meio de plástico. Mas parece uma grade dessas de cama, assim, onde você apoia o colchão. Então essa grade estava virado assim, e a criança tinha acesso a ela. A criança ficava em pezinho segurando na grade, como se tivesse preso mesmo. Aí os irmãos viram isso, gostaram da brincadeira e foram empurrando o sofá, e o irmãozinho foi andando para trás até encostar no sofá de trás. E aí ele ficou literalmente preso. Assim, ele dava para ele sair pela lateralzinha, assim, se ele quisesse, mas você olhava para a criança estava presa, assim, ele sentava, ele levantava. Você vai ser denunciada por maus tratos. Não, mas eles estavam brincando, tinha ninguém chorando, Eu ninguém sei, eles chorando e estavam ninguém reclamando, brincando, eles estavam brincando. Vai. Aí os irmãos vinham e subiam, escalavam aquela grade, né, aquela onde o irmãozinho estava segurando, eles iam ali meio que colocavam o pé meio entre a mão e a cabeça, assim, do menorzinho, assim, escalava, e o menorzinho encantado ali, porque os irmãos estavam subindo e descendo toda hora, e os irmãos se jogavam, e ele ficou ali brincando, ele ficou preso, literalmente preso ali. Só que nessa que eles pulam, uma das atividades que eles fazem, isso foram eles que desenvolveram, tá? Eu só dei a liberdade para fazer. Uma das atividades que eles fazem, eles pulam e aí eles abraçam uma almofada assim e rolam com a almofada, como se estivessem salvando alguém de algum lugar, assim, entendeu? Tanto que a conversa deles, o diálogo deles, não, porque eu vou te salvar e não sei o quê. E aí eles se jogam no colchonete no chão, abraçam uma almofada e rolam. E aí essa almofada que foi motivo da briga, porque o Henry, o maior, né, o Henry pulava, pegava a almofada, rolava, e ele tinha que deixar a almofada ali posicionada para que o Gerard pulasse, só que ele não deixava. Ele pegou todas as almofadas que tem várias almofadas ali, e ele foi acumulando aquelas almofadas, como se ele fosse salvando as almofadas, ele foi acumulando em um outro canto. E o Gerard queria fazer a mesma coisa e não tinha, e eles começaram a brigar pelas almofadas. E aí os ataques de raiva do G. E eu comecei a intervir nos ataques de raiva do G. Então, toda vez que eu via que ele estava frustrado, porque ele falava para o irmão, Henry, tem que deixar aqui. Aí o Henry, tá bom. Aí quando ele ia escalar o sofá lá, o Henry ia lá e tirava. Aí ele pulava e pulava bravo. Às vezes ele batia, às vezes ele tentava morder. E eu intervindo ali, falei assim, calma, você só tá nervoso, você só tá com raiva. E você tem que controlar esse sentimento, é só um sentimento, não é assim. Só que dali a pouco eu tava, mas aí, por que você tá pegando isso? Meio me metendo onde eu não tinha que me meter, né? E essa sensação, quando eu me observava fazendo isso, eu falava, caramba, o objetivo aqui é fazer o menino ter noção dos sentimentos dele, e por que eu tô negociando com as crianças? Por que eu tô me metendo na discussão das crianças? Eu me deixava levar, entendeu? Então, como eu não estava sabendo direito agir, eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não tô enxergando, tem algo aqui do qual eu não tô conseguindo identificar, e aí eu vou trazer lá pro podcast. Entendeu? Entendi, bem complexo. Vamos lá. Ele tentava conversar e o irmão ia lá e meio que sacaneava ele, como todo bom irmão mais velho faz. Porque a função do irmão mais velho é sacanear os mais novos. Eu sou irmã mais velha e nunca sacaneei irmão mais novo, não. Eu tá? sou a irmã mais velha e coitada dos meus irmãos. Sim. Eu sinto muito, porque, minha Nossa Senhora, eu era sacana assim. Não é nem por maldade, é só porque você abusa um pouco. Porque você pode, né? Enquanto eles. Porque cresce, depois que cresce, eles não deixam mais você abusar deles, eles ficam ligeiros rapidinho. Mas, enfim, quando são pequenos, a gente dá uma abusada sim, porque irmão faz essas coisas mesmo. Mas tá, o que acontece? Ele realmente precisava lidar com o sentimento dele, você realmente precisa ajudar a criança a lidar com o sentimento dela, a entender o que ela tá sentindo e a tentar controlar. Por que tentar? Porque não vai funcionar nem na primeira, nem na segunda, nem na 20ª vez. Demora para a criança, de fato, conseguir controlar com excelência, né, os sentimentos dela, porque ela é só uma criança, ela está em desenvolvimento. Só que controlar os sentimentos é importante, mas não termina em si só. A criança tinha um problema, que era o irmão, que não estava colaborando com ela, não estava sendo gentil com ela, e aquele problema, enquanto ele não fosse resolvido,
ou enquanto você não desse uma ferramenta para a criança lidar com aquilo, a situação de estresse ia se repetir, porque era aquilo que estava desencadeando aquela sensação da criança. Então, são 2 momentos. É o momento de você realmente virar para a criança e falar, calma, eu vou te ajudar com os seus sentimentos, e é o momento de você ajudar a criança, na prática, a resolver os problemas dela. Não é o ideal você resolver por eles, porque eles não aprendem a lidar entre eles se você fizer isso. Mas é interessante que você viu que o problema está num histórico de repetição, toda hora acontece a mesma coisa. Oferecer sim ajuda para a criança, perguntando para ela o que ela gostaria que fosse feito, como que poderia ser feito. Então você vai ajudando a criança a chegar numa linha de raciocínio que alguma coisa faça sentido para resolver aquilo. Porque o irmão estava tirando as almofadas do lugar, ele combinava que ia deixar e na hora ele ia lá e tirava. Sim. Então o estresse da criança é justificável. Ele não conseguia ter uma comunicação clara. E não é o ideal a gente ficar se metendo muito na briga das crianças e realmente não tomar partido, porque eles precisam aprender a lidar entre eles, mas propor soluções para as crianças ou perguntar para as crianças soluções para que a coisa não fique acontecendo toda hora, porque né, a brincadeira precisa andar, a vida precisa andar. Então você viu que aconteceu umas 2 vezes, vai lá e pergunta, por que vocês estão brigando? As 2 crianças vão querer falar uma por cima da outra. Aí você vai ter que controlar e falar, não, explica você e depois fala você. Quando então, eu via como eles estavam assim brincando, eu estava um pouco afastada, mas de olho neles, principalmente porque o pequenininho estava muito ativo e ele não escala ainda o sofá, porque ele não consegue botar o pezinho, assim, onde ele colocaria o pé fica mais ou menos na altura do ombro dele, assim, então ele não consegue subir ainda. Mas ele estava muito próximo ali, e eu bem de olho também para ver se ele não ia se machucar. E quando eu via que o Gerard tinha os ataques de raiva, que ele ia pra cima do irmão pra morder, eu, calma, G, calma, olha a tia aqui, calma, respira. E, nossa, esse negócio do respirar, gente, olha, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu vi a Isa falando isso, manda respirar, eu falei, desculpa, olha, pela expressão, eu falei, mas que merda é essa, Isa, de mandar respirar? Essa porra não vai funcionar. Ela, mãe, faz que vai funcionar, faz que vai funcionar. Funciona. Funciona. Olha, a gente não dá nada pra isso, né, que o respirar você não dá nada. Parece uma besteira de ferramenta, você olha e fala, tá, que a criança vai respirar só porque ela tá com raiva. Eles são muito melhores do que a gente nisso, muito melhores. Pode tentar que eles fazem. E o fato de quando eu falo para ele, calma, Gerard, você tá com raiva, respira, eu respiro. Então eu vou lá e eu faço um movimento, todo mundo para. A sala inteira para, os 3 pares, ele fica olhando pra minha cara, faz você agora, respira. Aí ele tenta fazer, ele não consegue, né? Ele não tem muito controle. Mas assim, ele vai aprender. Mas ele tenta, né? E aí para ali. Isso quebra o fluxo da raiva dele, né? Porque ele tira o foco daquele momento e tenta fazer. E aí, quando ele tenta umas 2 vezes, assim, quando eu percebo que já deu aquela acalmada, aí ele vem explicar, não, mas tia Bebe, é porque o Henry tá tirando minha almofada, é a minha vez, e ele pega minha almofada. Eu falo, aí é onde entrava a questão. Henry, por que você tá fazendo isso? Aí o Henry ria. Aí ele, não, tia, é porque eu já salvei essa almofada. Eu falei, então bota outra aí pro teu irmão. Aí ele falava assim, não, mas quem tem que colocar é ele. Aí eu jogava a almofada assim pro Gerard. Então, Gerard, bota essa almofada aí pra você salvar. Tá bom. Aí o Gerard ia lá e fazia. Quando o Henry percebia que o Gerard subiu, ele tirava a almofada. Aí o Gerard pulava, mas pulava, nossa senhora, muito bravo, ia pra cima. Então ele ia pra cima pra bater, ele ia pra cima pra morder, usando os recursos que ele tinha, entendeu? E cada vez com mais raiva, cada vez com mais raiva. E porque a situação tava se repetindo cada vez mais, é por isso que a raiva dele tava só se acumulando. Por fim, depois de várias e várias e várias repetições disso, até o John, nossa senhora, até o John, o nome do neném é John, mas quando o Gerard, antes do John nascer, o Gerard era menorzinho, ele não falava John, ele cantava, ele falava John, ele não conseguia falar só John. Ele cantava John, e aí hoje eu chamo ele assim de John. A criança até nunca mais foi chamada de John. Até o John foi salvo, porque aí ele pegou uma hora e chamou o irmão, puxou o irmão pela mão, John, fica aqui, senta aqui, o John ficou sentado, e aí ele pulava e rolava, o John até gostava, só que muitas vezes do pulo, às vezes o pulo ficava muito perto, ele caía muito perto, muito em cima, e eu fiquei com medo de machucar, eu terminei tirando o irmão de lá, mas deu certo, botar o John ali deu certo, porque o John gostou da brincadeira, de rolar com o irmão, gostou de ver o irmão pulando, assim, ele ria muito quando o irmão caía, só que o Henry ficou meio que enciumado, porque viu os dois brincando e ele de longe. Aí, por fim,
depois de várias e várias e várias repetições, eles ficaram um bom tempo brincando ali, nossa, assim, foi muito tempo, eu tinha que ler os e-mails, só pra vocês terem uma ideia, eu zerei toda a minha caixa de e-mails, assim, enquanto as crianças estavam brincando, eu tava sentada no chão próximo a eles, com o computador no colo, assim, de olho neles, assim, respondendo os e-mails, zerei a caixa, eles ficaram muito tempo brincando. Aí, quando eu vi que eu não conseguia mais acalmá-los, eu falei assim, ó, se vocês não conseguirem dar um jeito de brincar sem brigar, eu vou recolher todas as almofadas, vai ficar boa brincadeira. Aí eu usei da autoridade, entendeu? E aí, meio, não é que resolveu o problema. Eles brigavam entre eles e olhavam para mim assim, ó, tia, vai tirar, tipo, fala baixo. Sabe assim, tipo, um cobrindo o outro, para que eu não chamasse a atenção deles, mas o problema continuou. E eu não consegui fazer com que o Gerard tivesse o controle e não consegui fazer com que o Henry parasse de tirar as almofadas. Eles terminaram... São duas coisas diferentes, você entende, né? Uma é com o Gerard e a outra é com o Henry. E o Henry estava sendo sacana, claramente ele estava sendo sacana. Ele dizia para o irmão que ia deixar a almofada lá e tirava. O Gerard é muito pequeno e nessa situação ele não conseguia se defender sozinho. Não é interessante a gente ficar toda hora defendendo a criança, porque ela vai começar a recorrer para você. Tia, ele fez isso, tia, ele fez aquilo. E aí ela joga. Tanto que quando chegou nesse ponto, foi o ponto que eu falei que eu ia tirar a almofada deles. Porque eles começam a pedir ajuda e a jogar um contra o outro. Ó, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. O que precisava ser feito? A parte do Gerard você fez bem, acolheu o sentimento, direcionou o sentimento, mas faltou criar ali entre eles uma negociação. Você não precisa, de fato, fazer a negociação, mas seria legal que você acompanhasse a negociação, que você fizesse o intermédio ali entre eles para que eles conseguissem negociar. Então, realmente, viu que o problema se repetiu 2, 3 vezes? Para tudo e pergunta, o que está acontecendo? Aí ele vai contando, não, porque ele tira a minha almofada e que não sei o que, e você pergunta, e você tira a almofada dele por quê? Aí a criança não responde, ela só ri, porque ela sabe que ela está sendo sacana, ela não tem uma resposta. Você vira e fala, tá, e como é que a gente resolve isso? Como que dá para resolver isso? E espera que eles sugiram alguma resposta e vai encaminhando. Não, porque assim, se vocês estão com problema, a gente tem que resolver o problema. Não, isso eu fiz, só que o Henry não cumpria com a parte dele. Então, só que aí veja bem, se você combina, por exemplo, que você vai dividir as almofadas, ficam 3 almofadas para cada criança. Se as crianças chegam à conclusão ali junto com você que vai dividir a almofada e o Henry não cumpre a parte dele, você precisa chamar atenção. Porque ele fez um combinado com você, ele fez um combinado com o irmão e ele não pode fazer esse tipo de coisa. Ele precisa respeitar a vez de outras pessoas, então você tem que chamar atenção. Esse é o momento de você falar, Henry, a gente conversou, a gente combinou e a brincadeira é assim. Cada um tem 3 almofadas, então você, por favor, devolve a almofada do seu irmão. Se você não consegue brincar da forma que a gente combinou, ou a gente guarda tudo, igual você falou, e brinca de outra coisa, ou você simplesmente vai ter que parar de brincar. O seu irmão está respeitando a sua vez e você precisa respeitar dele. E foi esse o momento, quando eu fiz isso, que o Gerard começou. Tia Baby, o Henry tirou de novo. Tia Baby, o Henry tirou de novo. Aí quando eu vi que eu não estava conseguindo, não estava cumprindo, aí eu ameacei. E quando eu ameaço, eu faço. Eu não sou de ficar ameaçando. Eu falei, se começar de novo com essa frescura entre vocês não conseguirem. Então, mas a culpa disso não era do Gerard. Ele estava só tentando brincar. Então, eu falei que ele. Sim, eu falei que ia acabar com a brincadeira, que eu ia... Na verdade, eu não ia acabar com a brincadeira, só ia recolher as almofadas, eles podiam continuar brincando, mas eu ia recolher as almofadas. Como o Henry sabe que eu faço mesmo, aí a partir daquele momento, ele começou a tirar a almofada, e quando o Gerard ia pra cima dele, assim, meio com raiva, assim, ô tia Baby, ele entregava, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, e os dois olhavam pra mim, assim, eu meio... Sabe quando você olha meio de lado, assim? Continuaram se cutucando. Depois eles deram um jeito lá e começaram a brincar melhor, sabe? Mas por conta, o Henry tentando ficar com medo realmente de eu tirar as almofadas. Em momento nenhum depois disso, o Gerard me chamou. Ele tentava me chamar, ele começava, o Henry devolvia. Ele começava, o Henry devolvia. E eles terminaram se distraindo com uma outra coisa lá. O John também começou a participar mais. Quando o John viu a briga da almofada, o John também quis a almofada. Aí pronto, eram 3 agora brigando por causa das almofadas. E tem muita almofada. Não fazia sentido brigar por conta da almofada. Tinha que ter dividido podia, né? Ter dividido as almofadas, mas é assim, isso, se você viu que o Henry não rolou. Se você viu que o Henry tá sendo sacana, precisa colocar um limite nele.
Porque os irmãos mais velhos, às vezes, são meio sacanas. Fazer o quê? Assim, Tinha que tirar o Henry dali do ambiente? Esse então, não é. Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso por conta disso que eu falei, para não ficar tomando partido só pro irmão mais velho e defendendo o tempo inteiro o irmão mais velho, ou, aliás, o irmão mais novo, porque começa nessa onda de favoritismo, né? Gosta mais de mim, gosta mais dele, você só defende ele, eu tô sempre errado. E as crianças percebem isso. Então tem que tomar muito cuidado, é um processo que tem que ser suave isso. Mas se você percebeu que criança faz, repete, faz de novo, o irmão conversa, você pediu, não está funcionando, é realmente virar para ele, e você nem precisa falar necessariamente na frente dos outros, se houver a possibilidade de chamar no cantinho, às vezes não dá, e aí você simplesmente fala, a gente já dividiu, a gente já combinou como ia ser a brincadeira. Não tá dando certo? Então vamos guardar tudo. Então não vamos brincar. Você precisa respeitar a vez do seu irmão. Ele está respeitando você, você precisa respeitar ele. Deu para entender? Se eu tiver que chamar a sua atenção de novo, porque você não está deixando o seu irmão brincar, quem vai parar de brincar é você. Ele tem o direito de brincar tanto quanto você. Tem um monte de almofada. E aí, ele não parou. Fazia o quê? Tirava do local? Afasta. Sim, afasta. Henry, vem aqui. Deixa você não vai mais, senta aqui agora e deixa Sim, agora é a vez do Gerard. Espera aqui, porque agora ele vai brincar. E deixava ele umas 3 rodadas fora. Não precisa ser para sempre. Deixava ele umas 3 rodadas fora. Chega, você não deixa o seu irmão brincar. Eu já falei com você, agora senta aqui. Quem vai brincar é ele. Você vai esperar agora ele brincar. Já que você não consegue compartilhar com ele, eu já falei várias vezes para você. Você tá sacaneando o seu irmão, tá fazendo de propósito, agora você vai ficar aqui sentado. Ele ia reclamar. Possivelmente ele ia chorar, um momento que você tem que estar pronto para lidar com o choro, porque ele vai chorar, ele vai se frustrar, e é normal. E aí para falar, eu entendo que você esteja frustrado, mas não é certo o que você está fazendo com seu irmão. Deixava ele umas 2 rodadas fora da brincadeira, assim, e aí depois virava para ele e falava, você já está pronto para voltar? Só que é para voltar e brincar junto, eu vou deixar você voltar lá, você já está pronto? Provavelmente ele ia te responder que sim, que seus problemas estavam acabados. Dificilmente ele ia repetir, porque se repetisse ia afastar de novo, falar, hein, vem aqui de novo, senta aqui. Você de novo não tá deixando ele brincar, então agora ele é a vez dele, espera aqui. Você meio que afastava assim um pouco, sabe? Por que fazer isso? Porque eles tentaram resolver e não conseguiu, você tentou resolver de um jeito mais suave e não conseguiu, e não dá para deixar um sacanear o outro dessa forma, porque os dois têm direito de brincar. E irmãos mais velhos, às vezes, fazem as suas coisas, não é por maldade, mas é característica da relação do irmão mais velho, é característico. Só que precisa de um limite, sabe? Não dá para deixar ele pintar e bordar desse jeito. E tem que ensinar o pequeno também a se defender, né? Tem que ensinar o mais novo também a... o mais novo, ele chora, ele ganha as coisas no choro. E os 2 mais velhos, quando vê ele chorando, acalma ele, entregando o que quer, sabe? Então, assim, porque sabe que alguém vai vir brigar. Não sei, você sabe, porque como eu fico sozinha com eles, né? Inclusive, eu estava sozinha com eles, quando a mãe dele chegou, que viu a cena, ela falou, ai meu Deus do céu, meu filho tá preso, coitada do meu filho. Eu olhei assim para ela, assim que ela ficou desesperada quando ela viu a criança presa. Eu falei assim, mas ele não quer sair dali, porque dava para ele sair do ladinho, né? Eu falei assim, mas ele não quer sair lá, não, mas não pode deixar, eles vão machucar. E ela foi tirar. E o que a criança fez? A criança correu pro canto e deitou. Aí ela, porque para ela conseguir tirar ele dali, ela abriu um pouquinho o sofá e chamou. E ele não foi, ele correu para o sentido oposto, para longe dela e deitou. Ou seja, ela não conseguia pegar, ela ia ter que desmontar toda a brincadeira deles para conseguir tirar o neném dali. Aí eu falei para ela, nega, deixa, eles estão brincando. Ela, não, mas e se eles se machucarem? Eu falei, se machucar, machucou, vai fazer o quê? Sim, mas estão aí há tanto tempo já, eles estão bem. E ele deitava no chão assim e ia para trás, eles jogavam o ombrinho para trás, assim, ele não queria sair dali de jeito nenhum. Aí ela chamou, ela falou, nossa, eu não consigo ver esse tipo de coisa. Ela subiu, ela foi pro quarto, ela falou, eu não consigo ver esse tipo de coisa, porque eles vão se machucar, não consigo estar aqui de isso, eu não sei como você consegue. E ela virou as costas e subiu. É uma questão de monitorar a criança para que se ele se machuca e não seja algo grave. Ali a única saber forma... que criança se machuca mesmo, acontece. A única forma de se machucar seria o maior, os maiores, quando cair, quando pulasse, se machucarem, mas eles já fazem aquilo com tanta firmeza e com tanta segurança que eu também já confio de deixar eles fazerem, ou pisarem na mão do menorzinho, porque como o menorzinho tava com a mão na grade, de repente pisar na mão do menorzinho, o que não ia matar ninguém também, né? Se pisasse na mão do menorzinho. Rolar um chorinho, mas ia sobreviver, vai passar. Sim, não ia ser filho, cara, terceiro filho tem que lidar com essas Tanto que teve um momento que na hora do pulo, o Henry foi tirar a almofada, o Gerard viu e pulou bem em cima dele. Resultado, bateu o queixo, bateu na cabeça do outro, um cortou a pontinha da língua assim, sangrou a língua, o outro fez um galo na cabeça, veio todo mundo chorar pra mim. Eu falei, ai que bom, agora acaba a brincadeira. Na hora que eu falei, agora acaba a brincadeira, todo mundo escondeu as lágrimas, limparam o rosto e falaram, não, não, não. Aí eu falei, mas a sua boca tá sangrando.
Aí ele pôs a língua assim pra fora, assim, pôs a mão na língua, aí ele viu, na hora que ele viu sangue, ele foi fazer cara de choro, assim. Eu falei: "Tá vendo? Tem que parar a brincadeira". Aí ele limpou a mão na camiseta e falou: "Não, já passou". Eu falei: "Ah, já passou? Já passou, então tá bom, então vai brincar". Mas, de vez em quando a boquinha ficava rosa, assim, os dentinhos rosa, sabe, porque ele continua Mas pulando, né. acontece, não são Sim, machucados que acontece. vão interferir na vida da criança, e acontece, criança passa pela infância e se machuca mesmo. Num Relação de irmãos é sempre uma relação complicada, é sempre uma questão muito sensível, porque é uma linha muito tênue entre você ajudar as crianças a resolver problemas ou você começar a proteger demais um, e aí você começa a tomar partido de discussões que não te cabe, e aí começa a criar favoritismo. Então, relação de irmãos é muito tênue, e cada situação precisa ser avaliada individualmente. Nessa situação do Henry, olhando para a circunstância de que o Gerard tentou conversar com ele, você tentou conversar com ele e ele continuava sendo sacana, ali precisa de um limite. Escuta, teu irmão também quer brincar. Ou você deixa ele brincar um pouco, sim, porque tem almofada suficiente para todo mundo e você tá sendo sacana. Eles nem estavam brigando por não querer emprestar a almofada por ciúme da almofada. Ele só tava tirando mesmo Que sacana, é. de cara de pau que ele era. Então, ou você deixa ele brincar também, do jeito que tem que ser, assim como você está brincando, ou quem vai sair dessa brincadeira é você, porque você está causando no rolê, você está causando na brincadeira. Então, o John tá brincando quietinho, seu irmão tá brincando quietinho, vem só você atentar a paz do Senhor Jesus Cristo nessa casa. Então, ou você deixa seu irmão brincar também, ou quem vai sair dessa brincadeira é você. Se eu tiver que falar de novo, você vai sentar aqui do meu lado. E tem que cumprir. E deixar umas 2 rodadas sem, deixar a criança pular, para ele ver o irmão dele pulando, ele vai reclamar, ele vai chorar, e depois você fala: "Você já tá pronto para voltar?" Como eles quando eu ameacei tirar, né, eles se organizaram entre eles e de uma certa forma começaram a brincar, né, eles Eles se deram jeito organizaram entre ali. eles, mas o Henry continua Mas fazendo, depois parou, tá. Depois quando ele viu depois que cansou, né. realmente depois quando ele viu que realmente isso ia acontecer, eles criam uns obstáculos, assim, aí eles começaram a brincar junto mesmo, sabe, depois de repente Deu passou. uma canseira no irmão que não tinha Deu uma necessidade. canseira no irmão Mas primeiro. são sim 2 movimentos. Um, ajudar o Gerard a lidar com os sentimentos dele, e isso precisa vir primeiro. Porque se eles estão brigando, né, isso é uma semi-briga, e você vira para o Henry e fala: "Henry, devolve essa almofada para o seu irmão", o Gerard vai entender que toda vez que ele tiver um problema, ele recorre Ele a pode você e tudo levar, sim. certo. E aí você vai começar a tomar partido, um vai começar a reclamar do outro, e o problema não foi resolvido. Então, o primeiro passo é você realmente virar para o Gerard e falar: "O que que aconteceu? Conversa comigo, me explica o que aconteceu. Chorando eu não te entendo, me conta o que aconteceu para eu poder te ajudar". Você ajuda a criança, respira, ajuda a criança a lidar com o sentimento. Ah, você ficou bravo com o seu irmão, o que que o seu irmão fez para você ter ficado bravo com ele? Ouve a versão da criança e fala: "Tá, vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Henry, o que que aconteceu? Por que que o Gerard tá chorando?". E aí pergunta: "Ok, mas como é que a gente vai resolver isso? Seu irmão também quer brincar. Que solução que vocês indicam?". E espera a própria criança sugerir. Provavelmente a criança vai falar: "Ah, ele tem que me dar almofada, a gente tem que dividir". A criança vai te dar alguma É, luz, alguma solução. E você fala: "Ah, então tá bom, então ó que legal. Então vamos dividir as almofadas". Só que assim, Henry, se você continuar enchendo o saco do seu irmão, quem vai sair da brincadeira é você, tá? Todo mundo tem que brincar junto. E você tá atormentando o seu irmão. Não preciso usar essa palavra exatamente. Mas você tá impedindo o seu irmão de brincar. Então, ou brinca todo mundo junto, ou você vai sentar aqui do meu lado, porque ele só quer brincar e você não tá permitindo. Vamos resolver assim, então? Vamos dividir as almofadas do jeito que vocês sugeriram. Aí vai todo mundo brincar junto, bonitinho. E Henry, se você continuar encrencando com seu irmão, você vai sentar aqui do meu lado e a brincadeira acabou para você. E é isso. Provavelmente ia ter resolvido ali de cara. Não ter falado uma não, vez só. eles estão brincando bem, assim, entre eles, inclusive, como eu te falei, o pequeno, quando quer alguma coisa que eles estão, ele grita, né, não é bem um choro, ele grita, assim, ele se manifesta que não tá bom. E os grandes acalmam ele. Assim, como os pais não estavam lá, só estava eu, entendeu? E eu percebi isso daí. Então, toda vez que o John queria alguma coisa, que nem o John queria levar brinquedo lá para a prisão dele, onde ele É, estava, entendeu? isso é bom, desde que as crianças não estejam fazendo isso, porque sabem que vão levar bronca. Porque Então, às vezes acontece isso de não dá para o sei seu dizer. irmão, porque ele tá chorando, que não sei o quê. Quando é assim, aí não é tão É, legal, porque eles estão fazendo só para não ter encrenca, sabe? Tipo, ai, criança chata, você só chora, tá? Toma.
E eles Fica com o descobriram brinquedo. outra coisa que eles fazem também. Eles estão com o brinquedo na mão. O John quer aquele brinquedo. Eles catam aquele brinquedo, abrem uma gaveta, joga o brinquedo dentro e fecha a gaveta. Aí o John sai de perto e vai lá pegar o brinquedo. Aí eles brincam, eles estão fazendo isso, meio que enganando o irmão pro irmão sair de perto. Eu vi eles fazendo isso várias vezes. E eu achei bem criativo. Eu falei, olha que interessante isso. Como criança se adapta, né? Como criança se Impressionante. adapta. Então, assim, como o John tem dificuldade de andar, e ele sai correndo, joga lá dentro, e ainda chama e mostra, só John, John, ó. E o John fica reclamando, aí ele joga lá dentro e fecha e dá a volta, correndo pelo outro lado, assim, Não deixa de até o ser uma John... atividade para o bebê. Sim, não deixa de ser uma atividade para o bebê. Até o bebê conseguir chegar lá onde está aquela gaveta, para abrir a gaveta, entendeu? E conseguir pegar os negócios. Isso é outra coisa, aquelas gavetas molinhas, que quando você solta, ela volta. Ela não bate, né? Ela vai voltando e quando chega perto, assim, ela fica... Como ele aprendeu a mexer? Porque no começo, quando ele mexia a primeira vez, a mão dele ficava presa, a gaveta voltava devagar e prendia a mão dele. Não judiava nem nada, mas prendia a mão dele, assim, ele ficava tentando puxar com a mão presa. Agora ele já pegou o esquema. Quando a gaveta tá voltando, ele tira a mãozinha. Eu vi ele fazendo isso várias vezes. Eu falei, nossa, como uma criança inteligente, né? Eles aprendem, Eles sim. aprendem, né? Então, assim, os irmãos, eles meio que se adaptam. Com o caçula, Sim, não tem tanto problema. Eles se adaptam. Com o caçula, não tem tanto problema. Agora, os dois maiores, eles disputam bastante tudo. Tudo eles estão disputando. O tempo Faz inteiro estão parte da idade, disputando. faz parte da relação. É isso que eu falei, se meter o mínimo possível, mas quando você perceber que um tá sacaneando muito o outro, você se mete, mas não é um se meter de devolve esse negócio pro seu irmão, senão eu vou te bater, porque você toma partido. O se meter é virar para todas as crianças e perguntarem, o que está acontecendo, e 2, como a gente pode resolver. E deixar que as crianças sugiram soluções. Elas vão sugerir soluções óbvias, às vezes elas vão sugerir soluções que não vão funcionar, e aí você vai direcionando. A criança vira para você e fala, e se a gente... não sei, viajando na ideia, e se a gente multiplicar as almofadas? Não tem como multiplicar as almofadas. Mas se a criança sugere isso, você vai falar, multiplicar um pouco difícil, mas dá para dividir. O que você acha de dividir? Então, você vai sugerindo melhorias, mas você não impõe, você não vira para um e fala, fulano, devolve para o teu irmão e acabou. Você vai encaminhando as crianças para uma linha de raciocínio onde eles sintam que eles estão sem favoritismo da sua parte, sem que você tome partido de dizer que um tá certo e o outro tá errado. Existe um problema, nós vamos resolver o problema. Não importa muito quem tá certo e quem tá errado. Importa em resolver o problema. Porque se resolveu, acabou. Entende? Porque começar a tomar esse favoritismo de um tá certo, um tá errado, você vai arrumar encrenca pra tua cabeça. Então é interessante fazer isso de forma que as crianças não sintam que você tá usando desse papel de resolver o problema delas, tirando de um, passando para o outro, indo lá e de fato resolvendo. Você vai ajudar as crianças a eles resolverem. E eu sei que você quer falar, deixa eu só concluir o raciocínio. E na medida que você fizer isso, quanto mais você fizer isso, eles forem crescendo, eles aprendem a fazer sozinho. Vai chegar numa hora que um vai virar para o outro e falar, tá, mas ó, a gente tem que resolver o problema, senão não dá para brincar. Eles vão começar a fazer sozinho. Por isso que é interessante fazer dessa forma suave, né, esse intermédio suave, sem tomar partido, sem dizer fulano tá certo, ciclano tá errado. Não importa quem tá certo, quem tá errado. Importa resolver o problema. Uma vez o problema resolvido, quem tá certo continua certo, quem tá errado passa a estar certo também, porque resolveu o problema. Então, o foco tem que ser esse e fazer com que essas crianças pensem como que a gente vai resolver o problema, o que você sugere, o que está acontecendo e qual é a sua sugestão. E aí sim, se a criança, se o problema for resolvido, né, no sentido de a sugestão apareceu e o irmão continua sendo sacana e não tá seguindo as regras impostas pela brincadeira, aí tem que chamar atenção individual. Fulano, a gente já resolveu esse problema e você tá de novo perturbando o seu irmão. Vamos lá, o que a gente tinha combinado? Ou você faz o que a gente tinha combinado, ou você vai ficar aqui do meu lado, sentar aqui do meu lado. Todo mundo tem o direito de brincar e nós já conversamos sobre isso. Eu vou ter que conversar de novo? Nós não já resolvemos essa questão? A gente focou muito na questão do irmão, dos irmãos aí, da disputa entre eles, e na verdade a dúvida maior aqui que ficou, que no momento lá que eu estava vivendo a cena, assim, que mais me incomodou, não foi nem a disputa entre eles, foi o domínio da emoção que o Gerard estava tendo, a dificuldade de dominar a emoção. Porque existe a frustração, mas existe a raiva. A frustração é muito fácil de você reconhecer, porque a frustração é o pai e a mãe tá saindo e a criança cai junto.
e não pode ir, a criança fica frustrada. E aí os pais saem, você vai lá e age naquilo. A criança quer comer uma comida que está quente, não é o momento dela comer ainda, e aí ela fica frustrada, você vai e age em cima daquilo. Então, a questão da frustração é mais fácil de você fazer com que a criança reconheça seu próprio sentimento e aprenda a lidar com ele. Só que a raiva, normalmente, ela está envolvida num contexto com outras pessoas. No sentido que as crianças estão brincando. Aqui a gente está tratando de irmãos, mas podem não ser irmãos, podem ser primos, podem ser amiguinhos de rua, amiguinhos de escola, podem ser conhecidos. E aí, como que você faz? Porque a criança que está tendo a crise histérica de raiva ali, ela tem um motivo, é óbvio que ela tem um motivo. Se é justo ou não é justo, não sei, não quero nem julgar esse contexto. Mas a criança teve um ataque de cólera, de raiva ali. Aí a gente foi lá, interviu e fez com que a criança reconhecesse o sentimento, acalmasse, fizesse lidar com ele. Tem que se envolver? Tirando o fato de serem irmãos, qualquer tipo de situação, precisa se envolver para ir lá e resolver o problema, e resolver a fonte do problema que está gerando a raiva na criança? Tem que se envolver sempre? Para resolver a fonte do problema que está gerando a raiva na criança, não. Existem situações que você não vai nem sequer conseguir resolver. Às vezes, por exemplo, você está no consultório do dentista, tem outra criança lá, a mãe da criança tá mexendo no celular e a criança perturbando teu filho. O ideal é que você não chame a atenção do filho dos outros. Nessas circunstâncias, você faz o quê? Tem uma criança lá enchendo o saco da sua criança, você percebe que a sua criança tá quieta, tá só tentando brincar e a outra tá batendo. E a mãe da criança não faz nada a respeito. Chamar a atenção do filho dos outros, você pode arrumar encrenca, porque nem todo mundo gosta. O que você faz? Afasta o teu. Você vira pro teu filho e fala: filho, acho que esse amiguinho não tá afim de brincar. Vem brincar com a mamãe de outra coisa. Vamos brincar de outro brinquedo, vamos tomar uma água, vamos no banheiro. Você tira a criança. Tá, mas e se a criança tem uma crise de raiva? Você acalma a sua criança, porque ela precisa da sua ajuda para processar o que ela tá sentindo, e encaminha para outra atividade. Se você não pode fazer nada a respeito, se você não pode chamar a atenção da outra criança, se os pais da outra criança não estão nem aí, se você não consegue trabalhar essa questão, você acalma a sua. Eu sei que você tá bravo, eu vi o que ele fez, eu entendo. Vem aqui, conversa comigo, acalma o sentimento. Então a gente Então a gente sempre intervém. Além de você acalmar e trazer a criança ali para a presença da emoção, você também tira ela do... Se não tem o que fazer a respeito, sim. Se não tem como resolver, se você percebe então, que... Então, aí é que tá. Sim. Então a gente resolve. É isso que eu queria saber. Se eu só viro para a criança tá... disparou um correndo atrás do outro, porque um quer bater no outro. Aquele que tá com raiva, que quer bater, eu paro ele e falo: calma, respire, identifica, e não sei o que, tiro a mão da frente e largo correndo depois, para eles se resolverem, para ver como que vai ser o negócio. Ou eu, não, vem aqui, o que aconteceu, por que isso? Essa que é a dúvida, entendeu? A dúvida maior. Se você chamar a criança, se você acalmar a criança que tá com raiva, por si só já vai baixar as energias. E a tendência é que elas não continuem tentando se bater, porque você acalmou a criança que está tentando bater na outra. A violência não pode ser aceita. Você não pode olhar e falar: eles são irmãos que se resolvam. Não, violência não pode ser aceita. Você não vai bater mas no seu irmão. Calma. Enfim. O mais velho, olha como são as coisas. O Henry, quando o Henry tem a crise dele, quer bater no... São raros, tá? O Henry não é uma criança de raiva, assim. O Henry mas é uma criança, a personalidade dele pende para melancólico. Mas às vezes ele tem as crises dele. E... O Gerard atenta tanto e aí quer bater no Gerard, o Gerard corre, é óbvio que o Gerard corre. Né? E aí quando o Gerard corre, o Henrique corre atrás. Aí eu falo: ei, calma, você tá nervoso, respira. Aí para todo mundo, olha pra minha cara, respira, aí o Henrique acalma, pronto. Você tá calma? Tô calma. Aí ele olha pro Gerard e continua correndo atrás. Eu falo: mas você não tá calmo? Eu tô calmo, mas ele tem que aprender que ele não pode mais fazer isso. E ele responde pra mim: eu tô calmo, mas ele tem que aprender. E corre de novo atrás. Desde que eles não se batam, porque se acaba virando uma brincadeira. Vira uma brincadeira, eles riem. Desde que eles não se batam de fato. Essa é a questão. Relação de irmão tem isso. Um cutuca o outro, cutuca, até que aquele cansa e sai batendo. E no final, o que apanhou vem: mãe, ele me bateu. E aí você vai ver, né, e fala: ai, não pode bater no seu irmão. Só que por trás desse ele me bateu, antes dele me bater, eu fiquei 30 minutos enchendo o saco dele. Isso é a cara do Henry, viu? Tem isso. Ele me bateu. Mas antes dele me bater, eu fiquei 30 minutos enchendo a paciência dele. E sabe por que isso acontece? Porque a criança descobre que ela tem a sua atenção.
Justamente isso, quando você toma partido da situação, quando você entra nessa de defender um e acusar o outro, aquela criança que sabe que vai ser defendida se apanhar, para chamar sua atenção, ela começa a provocar o irmão. Ela provoca, 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 e o irmão cansa. Aí o irmão vai lá e bate nela. Imediatamente essa criança sai correndo, mãe, ele me bateu. O que a mãe faz? Pega no colo, fala, ai, filho, ele te bateu, deixa eu ver, machucou e briga com o outro. Vem cá, fulana, não é para você bater no seu irmão. Já falei 1 milhão de vezes que não é para bater no seu irmão. Entende como a criança começa a usar isso como ferramenta de conseguir o seu afeto? Ela quer afeto, ela quer a sua atenção, o que ela faz? Cutuca o irmão. Porque uma vez que ela apanha do irmão, ela ganha colo. A criança que bate começa sempre a virar um vilão, do tipo, fulano sempre bate no irmão, meu filho mais novo sempre bate no meu mais velho, ou vice-versa. Então, uma criança fica como vilão, a outra criança fica como coitadinho, tadinho dele, sempre apanha do irmão que é cruel. E aí recebe atenção, recebe a sua atenção. E a criança descobre que assim é uma fonte fácil dela conseguir a sua atenção. Então você está trabalhando, ela vai lá e cutuca o irmão bate nela, você vai parar de trabalhar na hora para resolver a questão. É por isso que eu falo, quando você for se meter em briga de irmãos, você não toma partido. Não interessa muito quem está certo e quem está errado, interessa resolver o problema. Ele me bateu, te bateu por quê? O que aconteceu antes? Então, eu não tenho tomou esse o brinquedo tipo... da minha mão. Eu falei, então, mas aí ele tá errado de te bater, ele realmente não tem que te bater, mas você também não tem que tomar o brinquedo da mão dele. Os dois estão errados. Então, como é que a gente resolve? Entende? Então tem que tomar muito cuidado para ser o mais imparcial possível, porque se você entra nessa questão de defender um, acusar o outro, você vai criar essa sensação de favoritismo e vai fazer com que as crianças comecem a chamar sua atenção se batendo. Eu acho que valeu o recado, não é o que acontece comigo, mas é o que acontece com eles lá e os pais deles. Comigo, como eu tô muito presente, normalmente eles não chegam para mim, fulano me bateu, não sei o que, eu tô muito presente, eu tô sempre acompanhando as brincadeiras deles, né? Então eu tô vendo ali o que tá acontecendo, ninguém chega para me contar, né? Então comigo é mais tranquilo. O Henry provoca o Gerard para quando o Gerard bater nele, ele ser o coitadinho da história, isso ele faz sim. É o que eu falei. E aí, no domingo, o Thiago, seu irmão, né, o meu menino, estava com a gente, e o Thiago teve um determinado momento em que um amigo dele ligou, eles estavam todo mundo brincando, e de repente um amiguinho dele ligou para ele, e aí ele falou, nossa, eu preciso atender essa ligação. E aí ele foi, o telefone dele estava carregando. Assim, a sala deles tem a sala que dá espaço para esse ambiente externo é uma porta de vidro. Então tem uma porta de vidro do lado direito, uma porta de vidro do lado esquerdo e no meio tem uma coluna. Nessa coluna do meio, que fica no meio, tem uma tomada. E aí o Thiago foi, botou o telefone dele para carregar ali no chão, ali naquela tomada. E o amigo ligou. Quando o amigo ligou, ele sentou no chão, encostado na parede, e ficou no telefone falando com o amigo. Eles estavam decidindo alguma coisa em relação a um jogo que eles iam jogar. E aí as crianças estavam todo mundo brincando, eles estavam interagindo todos juntos, né? E aí o Henry ficou incomodado, porque deixou de ter atenção. A bola que eles estavam brincando, começou a jogar a bola no Thiago. Só que ele tem 4 anos e não sabe, não tem pontaria, né? Não tem pé com pontaria. E aí ele pegou e jogava no vidro. A bola no vidro. Entendeu a cena? O Thiago sentado no chão, na coluna, conversando no telefone. E o Henry jogando a bola no vidro. Então a bola batia no vidro, o vidro fazia brum, brum. Eu falei, vai quebrar esse vidro. O Henry, para com isso. O Henry, para com isso. O Henry, para com isso. O Henry não parava. Aí Ele queria chamar a atenção possivelmente do Thiago. Sim, queria chamar a atenção do Thiago. Se irritasse com ele. De fato, o Thiago se irritou. Aí o Thiago pegou e segurou a bola com o pé e continuou falando no telefone. Aí o Henry foi lá, se descabelou, tomou dele, chorou. Ô, tia Bebe, olha o primo, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu vou guardar essa... Vocês estão brigando por causa de bola. Espera ele desligar o telefone e vocês já brincam. Aí ele, não quero, tem que brincar agora, e não sei o quê. Assim, bem aquela mimado impaciência mesmo, sabe? característica da idade. Aí quando eu ameacei, o Thiago soltou a bola. E aí o Henry foi e jogou de novo a bola no vidro. Aí o Thiago catou a bola
e deu um toquezinho assim com a bola com a mão e jogou a bola em cima da estante, que normalmente quando eu tiro o brinquedo deles, eu boto o brinquedo em cima da estante mesmo, né? Porque eles não alcançam e fica bem alto. Aí o Thiago deu um toquinho com a bola, assim, pegou a bola, deu um toquinho com a bola foi parar em cima da estante. E aí ele virou e falou assim: pronto, agora você vai esperar eu terminar a ligação. O Henry, extremamente frustrado, começou a chorar. Aquele, sabe aquele chorão de bocão aberto, assim, mais gritando do que chorando, e subiu para falar, reclamar com o pai dele. Eu vou contar pro meu pai. Adivinha o que aconteceu? O pai dele desceu e bateu em todo mundo, porque eu conheço o Não, pai que ele tem. ele levou uma surra lá em cima mesmo. Levou uma surra, o pai dele falou: Eu você não vai conheço descer bem o mais. pai que ele tem. Você não vai descer mais, você vai ficar aqui. Pronto, acabou. E o pai dele desceu, catou a bola, e o pai dele subiu com a bola, e o Henry ficou lá. Por fim, o Henry passou o resto da tarde lá, apanhou, chorou, dormiu e ficou lá pra cima e não desceu mais. Aí o Thiago ficou muito mal, cara. Só para deixar Thiago claro ficou de que muito essa mal. atitude que o pai das crianças teve não é uma atitude que eu considero adequada, não é? Que a gente recomenda, né? Não é a atitude recomendada. Ele foi, bateu na criança, não havia motivo, nunca existe motivo para bater. Não importa o que a criança fez, você não tem motivo para agredir a criança. Ela é só uma criança. Ah, mas ela tá tentando. Tá, continua sendo só uma criança. Você partir para agressão, você sendo um adulto, muito mais velho, mais forte, mais alto, é completamente desnecessário e não educa. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele também não tinha interesse nenhum em saber o que estava acontecendo, ele só foi lá e Na resolveu hora em que do ele jeito dele, desceu que foi batendo as muito. crianças. Na hora em que ele desceu muito nervoso, porque o Gerard, quando viu o passo, né? Porque o passo do pai bravo na escada, né? Você reconhece em qualquer canto, né? Na hora que ele ouviu o passo do pai bravo na escada, ele correu. Ele foi lá para outro canto da sala na hora. O Gerard estava inocente nisso, o Gerard não fez nada, só ficou observando. E o Thiago estava sentado no chão, levantou na hora que viu o tio assim, né? Ele Eu brigou com o olhei. Thiago? Então, essa foi quando eu vi ele ali na sala, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, nossa, será que ele vai brigar com o Thiago? E aí, na hora, ele olhou para um lado, olhou para o outro, assim, eu percebi que ele estava procurando a bola. Eu falei, a bola tá em cima da estante e foi tirada dele porque ele tá jogando no vidro. E ele não respondeu nada, mas pegou a bola, assim, sabe, com uma atitude bem violenta, assim, sabe, com bastante agitação. Essa E atitude. subiu com a bola na mão. E aí o Henry, não sei o que o Henry falou lá pra ele, só ouvi os gritos dele: você não vai descer coisa nenhuma, você tá de castigo agora, vai ficar em cima. E aí eu ouvi o menino chorando na sequência, e aí a vida seguiu, a gente ficou lá, os outros três, né, o Thiago e os outros dois ficaram lá, arrumaram outra coisa pra brincar. Não que isso tenha ficaram... resolvido. O Henry não aprendeu absolutamente nada com isso, tá? Só gerou estresse. É o que eu tô falando, essa não é a ação recomendada. Você tomar partido de uma coisa que você nem sabe o que tá acontecendo, porque ele não sabe, duvido que ele tenha ouvido a criança ir lá, bater na criança, deixar a criança de castigo. Ah, mas a criança precisa aprender. Precisa, mas não é assim que você ensina. Isso não ensina. Mas ok, ele é o pai das crianças, ele age da maneira que ele acha que ele tem que agir. Ele não é uma pessoa adepta à educação sem violência, né? Educação sem travas. E ok, eu não posso fazer nada a respeito, posso obrigar ninguém a educar os filhos da maneira que você considera certo, né? Que eu considero certo. Eu não posso nem dizer que é a maneira que eu considero certo, porque tudo que eu falo tem respaldo científico, tá? Eu não falo nada porque eu acho que é. Nada é achismo, pelo menos não das coisas que eu falo. As coisas que eu falo eu realmente estudei para poder falar e tem sim respaldo científico. Então eu falo com base no que diz a psicologia, com base no que diz a disciplina positiva, com base no que diz a neurociência, a programação neurolinguística. Então não é nem a forma que eu acho certa, é a forma que estudando sobre o desenvolvimento da criança parece ser a mais adequada, de acordo com todo mundo que estudou isso, de acordo com todas as pesquisas que tem na área. Mas, enfim, não é essa a questão. O que chamou a atenção, principalmente do Thiago, que o Thiago me trouxe, a questão que o Thiago trouxe, ele falou assim, nossa, mas por que o Henry isso? Por que o Henry foi reclamar justo na orelha do pai dele isso daí? Por que ele foi reclamar com o pai dele? Foi buscar a atenção de outra pessoa. Porque foi o que eu falei. Eu falei assim, porque de alguma forma o pai dele tem dado atenção para ele e tem dado razão para ele quando essas coisas estão acontecendo. O pai dele está defendendo ele. Mas por algum motivo, naquele momento, o pai dele deveria estar nervoso com alguma outra coisa, enfim, deveria estar ocupado. Não funcionou conforme o Henry queria, né? Descontou na criança, que também, de novo, não é o ideal. A criança não tem nada a ver com o seu nervosismo. Tô deduzindo isso, porque se fosse um padrão, toda vez que o Henry reclamasse com o pai dele batesse nele, ele não teria ido fazer isso. Sim, ele não teria ido fazer isso, entendeu? Ele teria
enfim, por fim a criança apagou, foi bem ruim, o Thiago ficou bem mais chateado, falou, caramba, por minha causa, ele apanhou. Eu falei, não foi por sua causa, foi porque ele estava jogando a bola no vidro, e ele se desequilibrou ali, emocionalmente ele se desequilibrou ali, e eu não consegui acalmar ele, porque eu tentava acalmar ele e ele ignorava totalmente o que eu estava falando e pegava a bola e jogava a bola com O que ele força queria era a no atenção do vidro. Thiago. O Thiago cortou a brincadeira para falar no telefone e o Henry estava impaciente, querendo a atenção do Thiago. É compreensível o sentimento dele. Ele é só uma criança pequena, que ainda está desenvolvendo a capacidade de esperar e tudo mais. Mas não é porque é compreensível que a gente não tem que fazer nada a respeito, né? Que, não precisa educar, então. Eu entendo, não precisa educar. Não. Você tem que intervir, sim, no comportamento, tem que direcionar essa criança, porque ele estava impaciente ali esperando o Thiago para brincar. E o jeito que ele achou de chamar a atenção do Thiago era fazendo coisa errada. Percebe como a criança aprende, né? Como que ela tem que lidar com os outros. O Henry entendeu que ele pode fazer coisas erradas e que se ele faz coisa errada, ele consegue a atenção de quem ele quer. Possivelmente, ele já deve ter tentado muito nessa vida fazer a coisa certa e não funcionava. Porque é isso também. Os pais que educam, como os pais dele fazem, pela disciplina tradicional, não têm o costume de recompensar bom comportamento. Então, se a criança está quieta, a criança está sentada no chão brincando de carrinho, a mãe pega e vai lavar a louça, vai lavar a roupa, nem fala com a criança, ela não troca uma palavra com a criança, não, porque, né, ela tem que aproveitar que a criança tá quieta, é assim que ela pensa, pelo menos. E aí ela fala, vou aproveitar que ele tá quietinho, vou pôr roupa para bater. E a mãe sai, vai colocar roupa para bater, ok, ela tem os afazeres dela. Só que a criança fica ali 40 minutos quieta e ninguém fala com a criança. No momento em que ela levanta e puxa a toalha da mesa, aparecem 5 adultos. Não, porque não posso, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. A criança repete, acontece de novo, repete, acontece de novo. Opa! Eu entendi que quando eu quiser a atenção de alguém, existe um padrão. Eu só preciso fazer alguma coisa errada. Ele entende extremamente rápido. Tá. Se eu quero a atenção de alguém, o que eu faço? Merda. Porque se você não sabe recompensar o comportamento positivo da criança e dar atenção quando ela tem um comportamento positivo, ela vai chamar a sua atenção pelo negativo. E vai chamar, porque você não vai ignorar a criança jogando a bola no vidro. Ele sabe disso. Você percebe como eles começam a entender rápido o game, né? Não vão ignorar o fato de que eu tô jogando a bola no vidro. Não tem como. E aí ele vai jogar e vai jogar mais forte, vai jogar de novo, vai jogar de novo, vai jogar de novo, até alguém se incomodar. E alguém se incomodar é o que ele quer, porque ele quer atenção. Ele quer atenção. E ele não consegue essa atenção de um jeito positivo, pois ele vai conseguir de outra forma. Vamos ver se não. E ele conseguiu. Ok, que ele apanhou, que não era bem essa atenção que ele queria. Mas é que a atenção de apanhar, de levar bronca, é melhor do que atenção nenhuma. A criança prefere, presta atenção nisso que eu vou dizer, a criança prefere apanhar e a criança prefere levar bronca do que ser ignorado por você ou por qualquer outra pessoa, ou não ter a sua atenção. Porque não ter atenção para uma criança é impraticável. Elas dependem da nossa atenção, do nosso olhar, da nossa sutileza para que eles cresçam e se desenvolvam. Se a única chance que a criança tem de ter a sua atenção, de ter algum contato com você, é apanhando, é ficando de castigo, ela vai fazer. E não porque ela gosta de apanhar, não porque ela pede para apanhar, mas porque a natureza interna dela de desenvolvimento diz: bom, você precisa disso, não é a forma adequada, mas é melhor que nada. Comer comida ruim é melhor que não comer comida nenhuma. Quem está passando fome come comida do lixo. Né? E eu sei que isso é duro, isso que eu estou dizendo é duro, mas é verdade. A criança chega num ponto que ok, se eu não tenho opção, se ninguém vai me dar atenção por bem, se eu preciso de alguém olhando para mim agora e ninguém vai fazer por bem, vão fazer por mal. Não é o ideal, não é o que eu queria, mas é o que eu tenho. E eles se adaptam e eles sobrevivem, porque a espécie é feita para se adaptar e sobreviver. Mas isso é triste, né? Isso no filme é triste. Falando de criança que sabe lidar com os adultos que estão em volta deles, vou fechar com chave de ouro a última que o Thiago aprontou. Ai, Thiago. O Thiago, ele já não é mais uma criança, o Thiago já é um pré-adolescente, já o nível de sabedoria do Thiago para fazer o que não presta é maior do que o das crianças, mas beleza, manda a bomba. O pai do Thiago fala para mim assim, não, minto, o Thiago me liga e fala, mãe, eu vou, porque o Thiago tá no pai dele, né?
eu moro em casa, só contextualizando, eu moro em casa e não deixo o Thiago ir pra rua, porque nós estamos numa época de pandemia. E o pai do Thiago mora em prédio. E prédio, as crianças estão brincando, né? Elas se juntam, um vai pra casa do outro, não sei o que, então ele tem com quem interagir. E aqui em casa, ele não tem com quem interagir, porque eu não vou soltar o Thiago na rua, então ele fica preso comigo, com as gatas dentro de casa, e ele fica extremamente entediado. Então ele prefere estar na casa do pai, porque lá ele tem o que fazer, como ele me responde, né? Aqui eu não tenho o que fazer, lá no meu pai eu tenho meus amigos. É assim que ele responde. E aí, então, ele tem preferido ficar lá. E aí, ele tem vindo me ver, e assim, esporadicamente, final de semana, ele tem vindo me ver. E aí, ele me liga, eu falo pra ele, Thiago, faz 2 semanas que você não vem me ver, Thiago. Quando que você vai lembrar que sua mãe existe? Aí ele fala pra mim assim, mãe, eu vou na quinta-feira. Aí eu falei, beleza, tá bom, você vai na quinta-feira. Quinta-feira de manhã, o Thiago me liga e fala, mãe, você não sabe o que aconteceu, eu tô de castigo, porque eu não tava assistindo as aulas, ele tá tendo aula online. Eu não estava assistindo as aulas, meu pai pegou que eu não tô assistindo as aulas, eu tô de castigo, ele tirou o celular de mim. Aí eu falei pra ele assim, então você nem vem pra cá, porque eu não vou me meter no meio da briga de você e do seu pai por conta do celular. Porque você vai vir pra cá e eu vou ter que ficar controlando o celular de você, e eu não quero me meter nessa briga de vocês dois. Então quando acabar seu castigo, você vem. Porque senão eu vou arrumar um baita de uma confusão com teu pai. Aí ele pegou e falou, tá bom. Depois ele me liga, não, mãe, eu vou hoje mesmo. Eu falei, e o seu castigo? Aí ele pegou e falou assim, não, já resolveu. Ele me respondeu. Eu falei, tá bom. Aí o Thiago me chega à noite com o celular na mão. Aí eu falei pra ele assim, seu pai liberou o celular? Aí ele falou assim, liberou. Tá aqui na minha mão, tá comigo o celular, liberou. Aí ele passou o final de semana, tanto que o amigo ligou e teve esse rolê aí com o Henry, e eles jogaram depois, aí todo mundo sentou pra jogar videogame junto, as 2 crianças mais velhas, o Thiago, os amigos do Thiago, ficou todo mundo jogando. À noite, assim, eles deram bastante sossego, sabe? Ficaram um bom tempo ali jogando. E aí, ok. Quando o pai do Thiago vem buscar o Thiago, na terça-feira, o pai dele me manda uma mensagem. Caramba, você sabia que o Thiago estava de castigo e você liberou o celular dele. Aí eu li a mensagem assim, eu falei, epa, como assim? Aí eu respondi, falei, como assim o Thiago tá de castigo? Ele chegou com o celular na mão e ele falou que ele não tava de castigo. Eu falei assim, pois é, ele mentiu, ele te enganou. Eu falei assim, não, ele não me enganou, ele enganou você, porque se criança tá de castigo, por que você deu o celular pra ele? Por que você não entregou na minha mão o celular dele? Sim, por que não avisou você, Sim, né? ou por Ó, que ele tá você de não avisou a castigo. mim que ele tá de castigo? Aí ele começou, não, porque você nunca tá errada, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, resultado, eu nem li, eu só li as 2 primeiras palavras, porque você nunca tá errada, dali pra frente eu não li mais uma palavra do que ele escreveu e arquivei a mensagem. E aí, enfim, ele tá lá arquivado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, meu, que moleque danado. Ele tava de castigo, ele contornou o castigo Você dele e... perguntou pra ele por que ele fez isso? Pro Thiago? Pá, porque ele quer usar o celular. Por que você acha que o Thiago fez isso? Não, É mas óbvio que ele quer usar o celular. ok, a resposta é óbvia, concordo com você, mas a explicação dele, você perguntou para ele a Não, não explicação perguntei. dele? Não perguntei. Não Tá, cheguei a então, perguntar. então continua. O que ficou, o que eu fiquei assim muito surpresa foi com o pai dele. Tipo, ele não me avisou que o menino estava de castigo. E ele ainda falou para mim assim: o Thiago ligou para você na minha frente e falou que estava de castigo. Você sabia? Eu falei assim: sim, só que naquele mesmo dia à noite ele falou que você tinha tirado ele do castigo. Ele chegou aqui no dia seguinte com o celular na mão e eu ainda confirmei. Seu pai tirou do castigo? Tirou. Não achei que fosse necessário confirmar com você. Porque uma vez que se tivesse de castigo, você teria me refalado: olha, eu tô deixando ele aí, mas não é para entregar o celular para ele, eu pego o celular dele, sei lá, qualquer coisa do gênero. Ou seja, o Sim, Álvaro não sabia, né, que ele tinha não falado comigo. faltou comunicação entre Faltou, os faltou pais. comunicação entre os pais. Bem feito para vocês. Vocês não podem deixar na cabeça da criança, em cima da criança, a responsabilidade dela de Aí, dizer que ela tá Esra, de castigo. quando o Thiago tá de Perfeito. castigo, como é que funciona eu, Deb, aplicando castigo no Thiago? Thiago, você tá de castigo, você vai usar o celular somente no período da aula. São 4 horas de aula, eu vou te dar direito a 5 horas de utilização do celular. Então você assiste as 4 aulas, as 4 horas de aula e 1 hora a mais. Eu vou lá e bloqueio o celular dele, ele não consegue acessar nada no celular dele. Entendeu? Ele fica bloqueado a função do celular. Não serve pra nada o celular. Ele só consegue ver a hora. Não consegue fazer mais nada no celular. Não consegue acessar nenhum aplicativo, não consegue fazer nada. E aí, se ele usar as horas que ele tem para fazer qualquer coisa que não seja aula, e eu precisar fazer a liberação, porque eu só consigo liberar por senha, e eu precisar fazer a liberação, a cada hora que eu preciso liberar é um dia do qual ele vai ficar 100% sem acesso. Porque eu ainda dou direito a 1 hora, né, de cortesia. Então, se eu precisar liberar 2 horas,
porque ele ultrapassou o tempo dele, ele vai ficar 2 dias sem acesso. E é 2 dias sem acesso mesmo, chova, faça sol, morra, e ele sofre, ele chora, e ele se esperneia, e ele amaldiçoa, fala que eu sou a pior mãe do mundo, que me odeia, que não quer mais ser meu filho, que vem embora de casa, e tudo bem. E tudo bem, ele fala, eu, tá bom. Tá tudo bem, eu já sei que eu sou a pior mãe do mundo. Eu amo você também. Tá bem isso mesmo, tá bom, também te amo. E ele bate o pé, bate porta e não sei o que, tá tudo bem com isso, só que eu não vou liberar, entendeu? Então tanto que ele foi pra casa do pai dele da outra vez que eu liberei, ele ficou 3 meses de castigo, Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu não sou a favor desses castigos que tira o celular da criança, que tira as coisas da criança, tá? Eu não sei educa que você nada. não é. Eu sei não que funciona nada esse negócio. Se funcionasse, vocês não precisariam fazer isso uma vez por mês. Mas calma, vamos lá. Eu fiz isso uma única vez com o Thiago. Não, eu só quero pontuar aqui, porque a gente tá contando como se fosse super uma coisa legal, e não é, tá? Pra pessoa que tá ouvindo, cai nessa não, que esse negócio... O pai do Thiago é a pessoa que menos tem ferramenta de educação, depois do meu tio, que eu conheço. Então, o pai dele aplica uns castigos assim, porque na cabeça do pai dele faz sentido. Vai funcionar, mas se você for estudar minimamente sobre educação, você percebe que não. Tanto não faz sentido que o Thiago vive de castigo. Com o pai dele. Sim, é semana sim, semana não. Por quê? Porque não funciona. O Thiago não tá aprendendo nada. O que ele aprendeu? Aprendeu a mentir. O menino mente com uma inteligência, com uma esperteza, com uma qualidade, assim, é de um nível maravilhoso. Aprendeu como? Aprendeu ficando de castigo. Mentir, ele sabe. Nossa, como ninguém. Sabe mentir, sabe manipular informações. É maravilhoso nesse aspecto. Eu tenho a vantagem de que ele é mais sincero comigo do que com o pai, né? Eu tenho essa vantagem, assim, perante o pai dele. Só que quando eu coloquei o Thiago de castigo, o Thiago não estava conseguindo acompanhar as aulas, simplesmente porque ele dispersava. No meio da aula, ele ia jogar, ele ia falar com os amigos no WhatsApp. Quando você colocou o Thiago de castigo e tirou o celular dele, foi um combinado o problema estava intimamente ligado ao celular, era outro contexto. Mas só para dizer que não faz sentido o seu filho, não sei, bater no amiguinho e você ir lá e tirar o celular. Não vai educar. Não tá assistindo as aulas. Não tá assistindo as aulas, foi lá e tirou o celular. Então, se ele não tá assistindo as aulas e foi lá e tirou o celular, ele não tá assistindo as aulas e ele tem o celular para assistir as aulas. Sim. Faz sentido, porque assim, se você tem o celular... Foi o que o pai dele fez. Se você tem o celular para assistir as aulas e você não assiste as aulas no celular, logo, para que serve o celular? E aí faz sentido, tem algum sentido lógico. Porque é que tá, castigo precisa ter sentido lógico. A criança não pode bater no amiguinho e você tirar o videogame. O que tem a ver o amiguinho com o videogame? Mas tem a ver a aula online que ele assiste no celular e ele não tá assistindo. Ok, faz sentido. Ou seja, ele tem um celular para acompanhar a aula online e não tá acompanhando. Logo, qual a utilidade do celular? Neste contexto, para este problema, faz sentido. Aí realmente tem que falar para a criança, ó, não vai dar e tudo mais. O Thiago, ele dá alguns problemas com escola, assim, a escola tradicional não funciona com ele não gosta, ele tem os seus motivos para não gostar. Então, para o Thiago faz bastante sentido isso. Porque ele é uma criança que tem problemas com a escola, né, tradicional. A escola tradicional não entende o meu irmão e meu irmão não entende a escola tradicional. Acontece. Dá uma incompatibilidade ali. Filha, só pra gente encerrar, que a gente já deu nosso tempo, já estourou nosso tempo. Mas e aí, termina a história. Não, eu quero saber foi isso, o fim da história foi esse. Não, o fim da história foi esse. Aí o pai dele surtou comigo, falando que a culpa era minha. Aí eu falei assim, mas por que você não me avisou? Era simples assim, você tem que me avisar. Mas o menino avisou. Eu falei, sim, ele me avisou de manhã e à noite ele ligou dizendo que você já não estava mais. Até porque eu condicionei, né? Eu falei, você só vai vir pra cá depois que você sair desse castigo. Porque eu não quero problema com seu pai. Arrumou o problema igual. Ligou e falou que não estava mais de castigo. Do mesmo jeito que ele ligou e falou, mãe, eu tô de castigo, ele ligou e falou, mãe, eu não tô de castigo. E no dia seguinte ele apareceu com o celular na mão. Então, concluí que realmente não estava. Como o pai dele não falou nada, entendeu? O pai dele me mandou uma mensagem assim: onde você vai estar tal hora? Porque eu tô indo levar o Thiago. Foi assim que o pai dele me mandou uma mensagem. Aí eu falei assim, não sei ainda. Quando tiver mais próximo do horário, você me avisa. Agora que você estiver saindo, você me avisa, eu te falo onde eu vou estar. Aí ele falou, tá bom. Essa foi a conversa que eu tive com o pai dele. Aí o Thiago chega com o celular na mão. Eu falei assim, seu pai liberou o celular mesmo? Ele falou, liberou, tá aqui, ó, tá na minha mão o celular. Por que eu iria duvidar disso? Tô falando que ele aprendeu a mentir muito bem. Aprendeu a mentir muito bem. E aí Por que aprendeu a mentir muito bem? Castigo que não faz sentido. Não faz sentido.
Castigo que não faz sentido. Eu falo que ensina a criança a mentir, estimula a criança a mentir. Uma última coisa, filha, ele tem um trabalho de escola para fazer que ele precisa ler um livro. Aí ele chegou para mim e falou assim: "Mãe, eu tenho um trabalho que eu preciso dar, ler o livro lá, preciso fazer uma leitura". Ai, que delícia! Eu falei isso para ele, falei: "Nossa, Thiago, que delícia". Aí ele olhou para minha cara assim e fez cara de vômito, assim, sabe. Eu falei: "Você não faz isso, porque é legal. Quais são os títulos?". Aí ele Eu falou os títulos. adorava. Ele falou os títulos, eu não reconheci nenhum. Eu peguei e falei assim: então escolhe qual. Conheço nenhum desses livros aí mesmo. Ele falou assim: "Você vai ler para mim, né?". Olha só o que ele falou. Como assim você vai Você ler para mim? exatamente. Eu falei: "Não, é o contrário". Aí ele ficou olhando pra minha cara: "Como assim?". Eu falei assim: "Você lê todo dia à noite, quando a gente chegar, a gente pega esse livro e você lê ele para mim, pode ler em voz". Aí ele falou: "Não, mãe, você vai ler o livro para mim. Você pega o livro e você lê o livro em voz alta". Eu falei: "Enquanto você tá jogando". Aí ele: não é uma boa ideia? Olha só, não é uma boa ideia?". Eu falei: "Não, Thiago, você vai ler o livro". Aí, por fim, a escola não liberou o livro, deu um problema na plataforma da escola, a escola não conseguiu liberar o livro, ele terminou indo embora sem o livro. Inclusive, agora eu estava falando com você, entrou aqui a notificação dizendo que foi liberado já o livro, liberou agora. A minha pergunta sobre isso é melhor eu ler o livro para ele, e tipo, eu leio um parágrafo, você lê outro, eu leio um parágrafo, você lê, porque ele não tem esse hábito mesmo da leitura, ou eu faço ele ler, eu acompanho? Qual que você acha que seria o melhor aí proveito pra gente fazer disso daí junto? Não tem problema você ler o livro para ele e fazer disso, inclusive, um momento entre vocês, levando em Sim, consideração que o Thiago é meio carente da sua atenção, pelo sim. fato de que ele fica muito mais tempo com o pai dele. Ele prefere ficar com o pai dele, ele não fica lá porque Sim, é lá ele faz o obrigado. que ele quer, ele dá a volta, Mas não faz? isso acaba gerando uma saudade, uma certa carência de mãe. Então não tem problema nenhum você ler o livro para ele, mas ele não vai poder estar no celular jogando. Quem vai ler o livro é o de menos. O importante é que o momento É, existe e que ele esteja prestando eu atenção. queria ter Vocês podem matado combinar esse de cada livro um no final ler de num semana. dia. Cada um lê um dia. E você lê um dia, ele lê no outro, você lê um dia, ele lê no outro. O que é importante? Que vocês estejam presentes no mesmo momento, atentos ao mesmo momento, e que de fato ele não esteja no celular jogando. Agora, se ele se sente mais confortável com você lendo, não tem problema. E se você quer que ele leia para que ele treine a leitura, né, para desenvolver a habilidade nele, também não tem problema. Negocia com ele. Tá, então vamos fazer assim: eu leio um dia, você lê no outro, eu leio um capítulo, você lê outro, alguma coisa do gênero, combina com ele. E mesmo que chegue à conclusão de que você vai ler tudo, não tem problema, mas ele vai ter que estar prestando atenção. Não dá para fazer isso que ele falou, né? De você Eu, ler enquanto ele está no eu, celular. então, em relação a essa questão do livro, como a escola só liberou o link agora, e ele está na casa do pai, e já que a minha intenção era ter matado o livro no final de semana, né, e não vou conseguir, eu vou estar à distância, nós estaremos à distância. Então, a solução que eu pensei foi ele ler um parágrafo e eu leio o parágrafo seguinte, porque eu não estou com ele. Eu não sei se ele vai estar comigo, falando comigo e jogando ao mesmo tempo. Eu não sei dizer, entendeu? Eu não estou lá no mesmo ambiente que ele. Então, eu preciso ter certeza que ele vai estar me acompanhando. Eu acho que a gente lê um parágrafo, lê um outro parágrafo, lê outro, eu tenho certeza que ele tá acompanhando, senão ele vai se perder ali, não É sabe em uma que boa momento que ele ideia. entra, né? É uma boa ideia. Outra coisa que o que ele entendeu. Não em tom de professor, o que você entendeu, me faça uma redação. Mas perguntar mesmo, tá gostando da história? O que você entendeu? O que você acha que vai acontecer? Você acha que a personagem vai atravessar o rio? Não sei. Você conversa com ele sobre a história, porque se ele souber te explicar a história, o que ele tá entendendo é porque ele tá prestando atenção também. E acho que essa é a finalidade da escola, né? A finalidade da escola não é que ele leia passivamente, que ele É faça leitura entender, né? ativa e interpretação de Uhum. texto. Acho que essa, inclusive, é a intenção. Então é legal também fazer dessa forma, você perguntar para ele o que ele está entendendo. E vocês terem essa conversa. Então é isso, era mais só para ter certeza mesmo que estava certo mesmo. É isso, filha. Te agradeço pelas dicas e ótimas orientações. Agradeço também para quem está aí nos ouvindo, A pela presença do paciência, pessoal. pela paciência com a gente. Entendeu? Mas as pessoas gostam desse podcast, sabia? O podcast tem uma boa aceitação, o pessoal gosta dele. Ai, você sabe que eu Acho que fico me policiando, que às vezes, como você conhece o meu contexto e as pessoas que estão ouvindo não, né? E aí eu esqueço que tem gente ouvindo. Aí eu preciso ficar me lembrando para trazer as pessoas para o nosso contexto. Mas acho que fica legal, acho que é uma conversa bem descontraída que a gente tem, porque na realidade essas conversas sempre existiram, a gente só não Sim, gravava. só não gravava, é verdade. Aí de repente a gente fez dela um podcast. Isso aqui que a gente faz é uma consultoria, né? Você me traz o problema, eu converso, te ajudo com a solução, aí semana que vem tem outro problema,
Então é um processo de consultoria, basicamente, o que acontece aqui. Eu gosto bastante, eu fico bem feliz. Eu também. Então é isso. Tchau, Vamos tchau para encerrar? todos e até a próxima semana. Até a próxima Beijo. semana. Beijos.